Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou médica pediatra intensivista. Estou aqui com vocês hoje para a gente discutir um pouquinho de sedação e analgesia, né? Que vocês vão ver aí no dia a dia e que vai aparecer bastante na prova de vocês também, tá bom? Eles, aliás, estão gostando bastante de cobrar, né? Nas provas aí de 2023, eles cobraram bastante seda analgesia, principalmente a parte de intoxicações, tudo. Então, vocês vão aproveitar bastante, fiquem firmes aí, tá? Então, só para resumir aí o que a gente vai que a gente vai rever. A gente vai rever todas as escalas de avaliação, né, que a gente tem para sedação e analgesia, as drogas que a gente usa para fazer analgesia, as drogas que a gente usa para fazer sedação, e os problemas aí que a gente pode ter, né, de abstinência, delírio, essas coisas, a sequência rápida de intubação e um pouquinho dos bloqueadores neuromusculares também, tá bom? Então, primeira parte, a analgesia. Antes, na verdade, da sedação e da analgesia, é importante a gente lembrar que, às vezes, a ação não farmacológica é mais efetiva, é mais inteligente do que usar medicações que vão poder gerar para a gente aí vários efeitos colaterais e necessidade aí de medicações encavaladas, enfim, assim por diante. Então, se a gente conseguir investir nesses métodos não farmacológicos, a gente está fazendo um bem danado para o paciente, para a família, para todo mundo, tá? Primeira etapa, que a gente sabe que é super importante, é tentar diminuir o ruído e a luminosidade. Na verdade, o número 2, né, promover ali o sono ciclo vigília, quer dizer, luz durante o dia e escuro durante a noite, que é o que é mais importante para o paciente não perder essa ciclagem natural do dia e com isso conseguir se organizar melhor. Né? O número 3 tem a ver com a comunicação com a família e com o próprio paciente. Então, explicar para o paciente as coisas que você vai fazer para que ele possa confiar em você de volta, explicar para a família as etapas do tratamento, o que a gente está querendo, quais são os nossos objetivos com aquilo que a gente está fazendo, estou pondo tal remédio por causa disso, estou tirando tal remédio por causa daquilo. Né? Então, envolver eles no tratamento e eles mesmos colaborando entre si ali para que o paciente tenha um bem-estar melhor dentro da UTI ou da onde quer que ele esteja, né? Permitir também que os familiares fiquem com a criança 24 horas por dia, porque a criança se sente mais seguro, mais segura, mais autônoma, né? Tem ali um ponto de referência na vidinha dela, então isso é fundamental. E por último, número 5, é associar o ambiente de internação elementos que façam o paciente lembrar das coisas que ele faz no dia a dia. Então, o vídeo que ele assiste, a música que ele gosta de ouvir. Então, tudo isso, se a gente puder fornecer para o paciente, assim como os brinquedos que ele usa em casa, enfim, facilitam a adaptação do paciente e a maior colaboração dele com tudo que a gente está fazendo, tá? Para avaliar se esse paciente está bem analgesiado ou não, a gente tem algumas escalas, né? Algumas são autorreferidas, então o paciente precisa colaborar e dizer para a gente que ele está assim ou que ele está assado, e tem a escala observacional clássica, que é o FLAC, tá? Dentro dessas escalas autorreferidas, a gente pode pedir para o paciente dizer de 0 a 10 qual é o nível da sua dor, sendo 0 quando você não está com dor nenhuma e 10 a pior dor que você já teve na sua vida. Ou então pedir para ele apontar, de acordo com essas carinhas, como é que você está se sentindo? Ou carinhas que tenham mais a ver com, né, que tenham mais expressões, ou então até um personagem que o paciente julgue aí, que é da rotina dele de vida, né? Então, o Neymar aí, olha lá, o Neymar mais feliz, o Neymar sofrendo, o Neymar rolando no chão, enfim, né? Vocês sabem aí melhor do que eu. Na escala observacional, o FLAC nada mais é do que um mnemônico para cada parte que a gente vai olhar do paciente, tá? Então, como é que tá a expressão facial dele, se as pernas estão muito ativas ou não, como é que tá a atividade do paciente, se ele tá chorando muito e se ele é consolável. Então, somando essa pontuação também dá de 0 a 10 e de acordo com esse nível a gente pode julgar a intensidade da dor. Então, por exemplo, aqui, ó, de 0 até 4, a gente considera uma dor leve. Depois, de 4 até 8, a gente considera uma dor moderada. De 8 a 10, uma dor forte. Então, aí a gente vai fazer a nossa próxima etapa, que é justamente essa escada analgésica que a gente fala. Então, toda escada você precisa pisar primeiro no andar de baixo para depois chegar no andar de cima, certo? Então, sempre a gente deve começar
o degrau mais baixo, mesmo que seja a pior dor da vida do paciente, sempre começar com os analgésicos simples, tentar associar adjuvantes, tentar otimizar o controle de dor com medicações mais ok em que sentido? De efeitos colaterais, ok em sentido de necessidade de monitorização, de necessidade de associação com outras medicações, né? E assim por diante. Não funcionou só com a minha escala, ou o paciente já estava tomando lá o analgésico simples e ainda está reclamando de dor. Vamos subir mais um degrau, vamos para dor moderada. Então, quando tem dor moderada, a gente entra já nos opioides, aqueles mais fracos, mas já entra nos opioides, né? O tramal, a codeína. Se ainda assim o paciente tiver dor, aí é que a gente tem que substituir, porque não adianta dar opioide com opioide, que eles vão competir ali nos receptores. Então, a partir do momento da dor pular de moderada para forte, a gente troca o opioide por um opioide forte, tá bom? Quem são esses tais desses opioides aí, então, minha filha, né? Então, na UTI, principalmente, a gente gosta muito de usar opioides, principalmente para aqueles pacientes que estão submetidos ali a procedimentos dolorosos, a situações, né, de maior estresse, de maior dor. Então, por exemplo, o paciente que está entubado, o paciente que vai fazer uma cirurgia, ele usa já os opioides, né? Eu vou começar aqui pelos fortes, então, como eu comentei. O fentanil, ele é um opioide de ação curta, tem um pico de cerca de 5 minutos e uma meia-vida de uma meia hora, que a gente consegue, no máximo, aproveitar a ação dele por umas 4 horas, tá? Faz de forma endovenosa, né, e preferencialmente em infusão lenta, porque o principal risco dele é o de rigidez torácica, que é quando a gente faz flush mesmo, empurra, o paciente trava o tórax e a gente só consegue, às vezes, melhorar isso com bloqueador neuromuscular. Tá? Outros efeitos colaterais, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, para todos os opioides, a questão da constipação, né? A mão que prescreve opioide é aquela que prescreve o laxante, então tem que lembrar para todos os opioides de se preocupar com isso. E no fentanil, que vai ser EV, pode ser intermitente ou contínuo, a gente tem que lembrar também de retenção urinária, tolerância e abstinência no momento em que a gente estiver desmamando, né? Tolerância, lembrar que é aquele efeito que a gente precisa de doses cada vez maiores para obter a mesma resposta, né? E a abstinência a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas tem muito a ver com esse momento aí de desmame, de retirada e o paciente apresentar sintomas avessos à medicação que ele está recebendo. Então, a morfina, que é um outro opioide que a gente tem forte também. Ele é um opioide de uma duração um pouco maior, né? Já faz um pico em 30 minutos, uma meia-vida lá de 4 horas. Então, daí que vem a gente prescrever morfina a cada 4 horas, né? E, obviamente, se o rim do paciente não funciona bem, essa meia-vida se prolonga, porque é por lá que ele elimina. Não está eliminando, vai ficar com a meia-vida mais prolongada. Tá? De efeitos colaterais, a gente tem que lembrar que ela é o principal opioide que libera histamina, então ela faz vasodilatação, pode fazer mais hipotensão e pode dar prurido também, né? É um possível depressor respiratório, também quando em intoxicação, todos os opioides, na verdade, vão fazer essa miose pontiforme e tem esse efeito bem importante de constipação, tá? Então, principalmente com doses maiores e tudo, né? O tramal, por sua vez, ele é um opioide moderado, né? Que tem a ação independente de metabolismo e que para algumas pessoas é muito nauseante. Então, a gente precisa tomar cuidado também quando dá tramal, às vezes precisa associar medicações para enjoo, né? Nos Estados Unidos, foi proibido pelo CDC para pacientes menores de 12 anos. Então, a gente habitualmente não usa para crianças menores de 12 anos, tá? A gente deixa para usar para os maiorzinhos, que já sabem referir melhor a sua sintomatologia, tá? Codeína, já ao contrário do tramal que eu estava falando, é uma prodroga, então é uma medicação que depende do metabolismo individual para funcionar. Se o ser humano não tiver a enzima que metaboliza a codeína não funciona, tá? E a gente converte a codeína na sua forma ativa, tá? O que é interessante da codeína é que tem, às vezes, dela até em xarope, porque a gente, com ela, consegue reduzir o reflexo de tosse e o paciente tosse muito, mas obviamente que isso não deveria ser feito, né? Mas só para dizer para vocês que existe essa proposta, tá? A metadona, por último, ela é
a mais potente, é que tem a maior meia-vida de todas elas, então ela é a nossa droga de escolha para tratar a abstinência ou para prevenir a abstinência. A gente usa ela mais espaçada progressivamente e aí vai reduzindo dose, contando com que ela já esteja impregnada no organismo. E aí, aos pouquinhos, a gente consegue reduzir sem o paciente sentir falta, porque a metadona que eu dei há 3 dias ainda está fazendo efeito, então a gente consegue desmamar ela mais lentamente, né, tendo menos repercussão no organismo do que, por exemplo, só um fentanil ou só uma morfina. Precisa tomar cuidado só que ela pode prolongar o QT, então tem um risco aí razoável de arritmia e precisa monitorizar. Intoxicação por qualquer opioide a gente trata com naloxone, tá bom? Naloxone. E aí ele consegue reverter o efeito do opioide, pelo menos por um momento breve, e com isso a gente consegue, além de diagnosticar a intoxicação, então a gente consegue dizer se foi realmente pelo opioide, não se o paciente melhorar quando a gente fizer o naloxone, e consegue também recuperar o nível de consciência, os reflexos, tudo isso. Só tomar cuidado que dependendo do opioide que for, o naloxone tem uma meia-vida mais curta do que ele. Então pode ser uma coisa que a gente precise repetir, né, para o paciente não correr risco. Óbvio, se o paciente já está entubado, sedado, para lá, ok. Mas se não está, pode ser que precise, tá? Então tomar cuidado. Olha essa questão aí que caiu no SUS de São Paulo de 2022. Sedação e analgesia devem ser prontamente instituídos em pacientes em ventilação mecânica. Entre os agentes analgésicos, os opioides são comumente prescritos em pediatria. Em relação ao seu uso, assinale a alternativa correta. Letra A. Entre os efeitos adversos da morfina está a liberação de quantidades significativas de histamina, podendo causar prurido e broncoespasmo. Verdade, né? Eu falei para vocês. O broncoespasmo é muito menos frequente, tá? Mas em alguns lugares eles consideram até contraindicação ao uso de morfina. O fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina e não resulta em metabólitos ativos, mas provoca maior liberação de histamina que a morfina. Não, essa não está correta. C. O uso do flumazenil, antagonista dos opioides, pode reverter os efeitos dos opioides, mas tem meia-vida mais curta, podendo ser necessário repetir dose após um curto período de tempo. Então, não, o flumazenil é dos benzodiazepínicos, os opioides é o naloxone, como eu falei para vocês, tá? Entre os efeitos gastrointestinais da morfina, pode citar o relaxamento do esfíncter do reto e do esfíncter de Oddi. Então, o trato gastrointestinal funciona melhor. Não, fica tudo pior, fica tudo travado ali, a motilidade diminui, os esfíncteres ficam mais tensos, então não, essa aí também não, tá? A rigidez torácica causada pelo fentanil é uma complicação frequente, está associada, tá ligada à associação do fentanil com o benzo. Não tem nada a ver com o benzo, tem a ver com a velocidade de infusão dela, né? Então, a nossa alternativa correta só tem a letra A aí, tá? Os analgésicos simples agora, só para a gente ter mais bagagem sobre eles, tá bom? Então, a dipirona é um antitérmico e analgésico que ninguém sabe exatamente como é que funciona, a gente acha que ele tem ação em sistema nervoso central. Já foi proibido em diversos países. Nos Estados Unidos tem uma coisa aí da indústria farmacêutica, porque são eles que fazem o paracetamol, mas tem alguns países, principalmente nórdicos, anglo-saxões, em que tem pessoas que são mais sensíveis à dipirona no sentido do efeito colateral principal, que é a aplasia de medula ou a granulocitose. Eu nunca vi. Aqui no Brasil existem raros, assim, rarecésimos relatos. Então, aqui não se justifica não usar, tá? Outro problema que pode ter é reação alérgica, até reações alérgicas muito graves, como é o caso do Steven Johnson, por exemplo, tá? Outro analgésico simples, como eu estava falando, é o paracetamol. É um antitérmico analgésico, sim, de ação central, que depende totalmente do metabolismo hepático para ser eliminado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que eles não usam dipirona, é a principal causa de hepatite fulminante, né? Inclusive, se separa a hepatite fulminante por paracetamol ou não paracetamol, sabe? Então, ele pode sobrecarregar o metabolismo hepático. É interessante, a gente tem um antagonista. Então, para o paracetamol, nas intoxicações por paracetamol, né, nos casos graves de uso de paracetamol em excesso, a gente pode usar a N-acetilcisteína para reverter o seu efeito. Inclusive, a gente pode monitorizar curva de nível sérico de paracetamol e assim por diante, tá?
Outros, temos aí o AS agora de exemplo. Então, o AS já entra como um anti-inflamatório, não seletivo, né? Ele vai agir, ó, lá embaixo, tanto na COX-1 como na COX-2, que são duas enzimas aí que fazem parte do metabolismo aí inflamatório, né? E ele funciona também como um antiagregante plaquetário. Eu gosto de falar dele por causa de dois motivos. Primeiro, a síndrome de Reye, que no ano passado, se eu não me engano, parece que teve alguns casos, e por causa da intoxicação aguda, para a gente até saber diferenciar. Então, a síndrome de Reye tem a ver com uma hepatite aguda bem grave, secundário ao uso de AS no momento de uma infecção viral, como o caso de uma varicela, de uma influenza, tá? E aí o que a gente vê de clinicamente é o paciente evoluindo com uma encefalopatia rápida, uma insuficiência hepática mesmo, bem rápida e bem grave, de difícil reversão e tratamento, tá? Então, tomar bastante cuidado, a gente sabe que é contraindicado, né, o uso de AS em um monte de doença aí, mas, por exemplo, na dengue, mas pelo efeito antiagregante plaquetário, né? Mas nas outras, na influenza, na varicela, começou a se usar menos a balinha do AS, todo mundo tomava quando era criança, por causa dessa reação grave, tá? Se a gente usa nos filhos de mãe, se a gente usa na mãe, né, que tá tendo no bebê, o bebê tem mais risco de ter uma síndrome, uma doença hemorrágica do recém-nascido, por causa da questão de ser antiagregante plaquetário, tá? E a intoxicação que eu falei para vocês é uma alcalose respiratória associada a uma acidose metabólica. E a gente trata facilitando a eliminação do AS, que é alcalinizando a urina, tá? Lembrar que outros efeitos colaterais, assim como dos outros anti-inflamatórios, né? Pode dar úlcera gástrica por mudar mesmo o pH gástrico, pode interferir na função renal, porque mexe na artéria renal ali, pré-glomerular, né? Então, pode dar disfunção renal também, e os sangramentos, que tem a ver com a história da plaqueta. Outros anti-inflamatórios que a gente precisa lembrar, então os comuns, né? O ibuprofeno, cetoprofeno, cetorolaco, são também não seletivos, eles vão agir na COX-1 e na COX-2. E atualmente a gente tem já alguns, que são, por exemplo, o celecoxib, que age exclusivamente na COX-2, que é a enzima que faz pra gente o efeito anti-inflamatório, enquanto que a COX-1 é a que faz os efeitos adversos, certo? Então, esse fato de ser seletivo diminui muito os efeitos colaterais, tá? Outros ainda analgésicos. Então, a gente tem a gabapentina, que é um análogo GABA, que tem ação aí para dor crônica, neuropática, e tem algum efeito sedativo não comprovado ainda para uso em UTI, como medicação efetivamente sedativa, mas a gente sabe que ele dá um soninho e tudo, então tem até a recomendação de começar com ele à noite, por exemplo, porque ele tem um pouco de efeito sedativo. Ele está em estudo, na verdade, para um monte de dores diferentes. E a gente está aguardando aí esses resultados com uma evidência mais forte para realmente liberar o uso. A princípio, para dor crônica e neuropática, está super indicado, tá? A lidocaína é uma outra medicação com um potencial efeito analgésico, e lembrar que ela também é anestésico, né? Tem aquela ação bloqueando o canal de sódio voltagem dependente. Ela pode ser aplicada de forma local, até tópica, né? Ou sistêmica, mesmo quando a gente quer uma anestesia mais power, né? Também tem ação antiarrítmica, né? E dessensibilizador de receptores álgicos. Então, às vezes a gente usa, quando é um paciente que está com uso de opioide crônico, que não consegue desmamar, a gente faz uma infusão prolongada de lidocaína para tentar liberar esses receptores, né? Também tem ação antiagregante plaquetária, anti-inflamatória e imunomoduladora, tá? E no paciente que a gente está pensando aí num TCE, numa hipertensão intracraniana, a gente pode usar ele para reduzir o metabolismo cerebral. A gente sabe que todo sedativo e analgésico ajudam, mas a lidocaína em específico tem uma ação boa para isso, tá? Vamos agora para a parte de sedação, então. Quando a gente fala de sedação, tem que lembrar também daquela parte não farmacológica, né, que eu já falei lá no comecinho, que eu acho que aquilo é fundamental para começar mesmo, tem que lembrar de tudo aquilo. E aí, falando um pouquinho das escalas, então, para ver se o paciente está ou não bem sedado, a gente usa basicamente essas duas escalas na pediatria. Na neonatologia tem outras escalas, tá?
Para sedação, então, a nossa principal escala é o Comfort, que é essa tabelinha aqui cor-de-rosa. Então, a gente tem parâmetros nele, tanto para o paciente que está em ventilação mecânica, quanto para o que está em ventilação espontânea. A gente vai avaliar o comportamento físico dele, todo o tônus muscular, facial, né? Como é que ele está se comportando aí antes da gente movimentar ou depois da gente mexer com ele, como é que é a recuperação dele toda, tá? Então, essa escala pontua pra gente ali, no ladinho fica a pontuação, e a gente soma esses pontos e consegue dizer se o paciente está com sedação excessiva, que é abaixo de 10, né, 10 para baixo. O ideal de 11 a 22, que é uma sedação adequada, acima de 22 o paciente está muito agitado, não está bom do jeito que está. A escala do RAS é uma escala um pouco mais fácil da gente manipular, porque é um parâmetro só, né? Não tem esse composê de coisas aí. Então, a gente tem que saber que o 0 é o paciente está alerta e calmo. E aí, se tem pontos positivos, ele está mais agitado. Se tem pontos negativos, ele está mais sedado. Idealmente, o paciente deve ficar de -2 até +1 ali, que isso seria o intervalo ideal de sedação para alguém, tá bom? Além das escalas, a gente consegue monitorizar a sedação também através de dispositivos que a gente tem. É óbvio que isso não é disponível, não é fácil, nenhum lugar vocês vão ter. Ai, que legal, então eu vou monitorizar com o meu... Não, tá? As escalas são muito mais viáveis e tudo. Então, aqui a gente tem... Nesses primeiros quadrinhos, o eletroencefalograma, né, que é esse negócio que cola na cabeça da criança e aparece uma curva. Obviamente, isso não é confortável e nem agradável. E depois, aqui nesse segundo quadrinho, a gente tem o BIS, que também é como se fosse um eletrosimplificado. São menos transdutores, ele traduz o sinal através de um número e a gente consegue dizer se ele está bem sedado ou não. A gente considera anestesia quando ele está abaixo de 40, por exemplo. Aqui eu vou dizer para vocês alguns conceitos que a gente tem quando a gente está no assunto sedação, tá? Então, em primeiro lugar, essa interrupção diária ou despertar diário. Hoje em dia isso é inclusive contraindicado, porque a gente sabe que na hora que o paciente desperta subitamente, isso tem mais risco dele interferir nos dispositivos, isso tem mais risco dele evoluir com sintomas desnecessários, gerar mais trauma após a extubação. Então, hoje em dia não é mais recomendado, mas a estratégia é basicamente todos os dias você pensar em reduzir a sedação. Quando você fala de interrupção diária, você zera toda a sedação, desliga toda a sedação do paciente e deixa ele acordar para ver como ele vai ficar, se ele topa ou não topa tirar a sedação. Não é uma realidade da gente, né? Na maioria dos casos, o paciente pediátrico, principalmente, não é um paciente que topa estar entubado, estar com catéter, estar amarrado e tudo. Então, em geral, não é uma coisa que a gente consegue fazer, tá? Outro conceito, que é o rodízio de sedação. Então, em geral, a cada 7, 10 dias, a gente tenta trocar aquele sedativo, aquele analgésico por outro. Justamente, como eu disse para vocês, liberar esses receptores e fazer com que a nova medicação seja um pouco mais ativa, mais efetiva, talvez em doses menores, tá? Com menos efeitos colaterais. Então, isso sim, isso é muito viável. Então, o que a gente costuma fazer é rodiziar opioides entre si, porque a gente não tem medicações analgésicas equivalentes ali em potência, em efetividade. Então, a gente troca fentanil por morfina, tenta deixar com metadona e aí vai intercalando, tá? E os sedativos, aí sim, a gente consegue rodiziar um pouco melhor entre eles, né? Tá com um benzodiazepínico, a gente deixa com Precedex, depois troca pela ketamina e vai tentando mexer nesses sedativos assim. A tolerância eu já dei uma introduzida para vocês, né? Que é justamente essa questão da gente precisar de doses cada vez mais altas para obter o mesmo resultado. Então, por exemplo, eu tô com essa semana... Hoje eu tô com fentanil de 1 micrograma quilo-hora. Amanhã o paciente já tá reclamando de dor, tá fazendo caretinha com esse 1. Então eu aumento para 2, aí ele fica bem. Depois de amanhã, ele já não tá mais legal com esse 2, ele pede um 3 e assim por diante, né? Para ficar sem dor. A abstinência e delírio a gente vai discutir agora em seguida.
Então, a abstinência é esse conjunto de sinais e sintomas que vão aparecer quando a gente começa a reduzir ou suspende, né, as sedações ou as analgesias que a gente está utilizando, tá? É mais evidente esses sintomas nas primeiras 24 horas do que a gente está fazendo, mas a gente pode ver ainda nos próximos dias também alguma coisa, tá? A incidência, ou seja, quanto que isso aparece pra gente na UTI? Cerca de 65% dos pacientes vão ter. É muito frequente. É muito importante que a gente saiba lidar com isso também, né? Os fatores de risco são principalmente o uso de sedação e analgesia em doses altas ou por tempo prolongado. A gente sabe aí que mais de 72 horas já aumenta o risco, mas efetivamente a gente tem indicação de tratar ou de prevenir a abstinência se a gente está em uso aí por mais de 7 dias, tá bom? O tratamento medicamentoso a gente usa para os opioides com a metadona, para os benzodiazepínicos com o lorazepam e para o Precedex a gente usa a clonidina. Para todos os outros não existe opção, a gente que lute, então a gente usa medicações mais sintomáticas, tá? Como que a gente sabe, então, se um paciente está com abstinência ou não está? A gente segue essa escalinha aqui do lado, que é o VAT, né? Withdrawal Assessment Tool Version 1, que é o VAT 1. E esse VAT ele precisa pontuar aí pelo menos 3 ou mais, ou seja, maior que 2, né? A gente tem indicação de tratar a abstinência ou de não reduzir a medicação que a gente está usando para tratar a abstinência, tá? É interessante essa escala porque ela envolve também diversos aspectos. Então, a gente vê sintomas nas últimas 12 horas, por exemplo, diarreia, vômito, febre, coisas aleatórias assim, né? Você fala, nossa, nada a ver o negócio, mas inclui. A gente vê como é que tá o paciente antes da gente mexer nele, a gente vê como é que tá o paciente depois da gente mexer nele, como é que ele fica, como é que ele se acalma, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração, e aí cada coisinha também tem sua pontuação ali, a gente vai somando o que o paciente tem de positivo, tá bom? Delírio. Delírio agora é uma patologia, né, que é um pouco mais estudada, mais estabelecida, principalmente pelos idosos, né, um diagnóstico um pouco mais fácil, porque a gente consegue observar as mudanças de comportamento com mais facilidade, e por ter bastante também nos adultos, a gente tem aí critérios um pouco mais bem estabelecidos, né. Então, pelo DSM-5, a definição é que é uma alteração neurológica de início agudo e de curso flutuante durante o dia, associada a distúrbios de atenção, com também a alteração da parte cognitiva. Ele pode ser hiperativo, o paciente fica mais agitado, hipoativo, o paciente está dormindo mais, ou misto, um pouquinho de cada um ao longo do dia. A incidência aí varia de 17% a 66%, então você vê, de acordo com o perfil do paciente que você atende, muda muito, mas em média uns 30 e poucos por cento. Tá? O que é fator de risco para o paciente da gente ter delírio? Atraso do desenvolvimento ou idade menor que 2 anos, né? Que é aquele paciente que realmente não se expressa tão bem, não se localiza tão bem, tem mais dificuldade, né? Necessidade de ventilação mecânica, porque é um paciente que vai perder a noção do tempo, vai ficar sedado, restrito, que é o próximo fator de risco também, né? Amarrado. Uso de benzodiazepínicos, igual nos adultos, mas também nas crianças tem associação com opioide, com corticoide, com droga vasoativa, com coisas que tenham associação com gravidade. Então, aquele paciente que realmente precisou ficar ali meio paradão durante mais tempo. Pacientes também desnutridos. Perdão, precisei espirrar. Pacientes também desnutridos, com cardiopatia congênita, principalmente cianogênicas, sendo que eles chegam a 50% de delírio no pós-operatório. Tem gente que trata delírio, não é a indicação, tá? Mas tem gente que trata delírio, inclusive profilático, nesse grupo de pacientes. O paciente que ficou em coma ou o paciente que usou ECMO aí por tempo prolongado, essa mesma história de desconexão temporal, tá? Como que a gente trata? Então, tem todo aquele tratamento que eu falei para vocês, não farmacológico, então garantir a ciclagem do dia, diminuir barulho, tentar manipular o paciente o mínimo possível, orientar o paciente ali, tentar trazer artigos da família dele, deixar relógio, deixar, né, as coisas que ele assiste na hora que ele assistir em casa.
ambientar o paciente, né, em outras palavras, envolver a família também no tratamento, tentar minimizar o quanto o paciente fica preso ao leito, avaliar a necessidade dos dispositivos diariamente, então ver tudo que você pode tirar o quanto antes para o paciente não precisar ficar tão restrito, tentar deixar ele o mínimo que ele tolerar sedado e analgesiado, aplicar as escalas de monitorização frequentemente, evitar os benzodiazepínicos, não utilizar tratamento profilático, que é o que eu falei para vocês, colocar as escalas de diagnóstico frequentes e aí nos casos que forem graves, naquele que as medidas não farmacológicas não funcionarem, tratar também precocemente esses pacientes com antipsicóticos, tá? Basicamente isso. Para monitorizar, a gente usa duas escalas. A escala de Cornell, que a gente também avalia o paciente, como é que está o comportamento, como é que está o contato, como é que está esse paciente em geral, pontua o paciente. Se ele tiver maior que 8, a gente caracteriza o delírio. Ou então a gente pode aplicar a escala do PECAM traduzido. Esse aqui é um problema, na verdade, porque o paciente precisa colaborar muito, precisa saber falar, né, soletrar, enfim, não é fácil do paciente aplicar o paciente pediátrico, então a gente usa mais a de Cornell, que é uma escala passiva, tá? Essa questão do SUS aí de 2023. Em relação à síndrome de abstinência e delírio em pacientes pediátricos submetidos à sedação e analgesia numa unidade de UTI, assinale a alternativa correta. Letra A. Irritabilidade, choro inconsolável, incoordenação de sucção, diarreia e taquicardia são manifestações compatíveis com a abstinência, mas febre e convulsão não estão entre os sinais que acompanham a síndrome. Mentira! Febre é um dos principais, inclusive, né? Pra gente é um drama, porque você tá vendo lá o paciente indo bem, tá estubando, tá não sei o quê, e aí o danado volta a fazer febre. Aí danou-se, você fica lá, louca da vida. E agora, e colhe exame, recultura, e faz isso e faz aquilo, e não vem nada positivo, porque realmente não é infeccioso, né? É da abstinência. B. O tratamento de abstinência por opioides e benzodiazepínicos endovenosos deve ser realizado com outras drogas do mesmo grupo farmacológico por via oral, não havendo benefício com associação de outras drogas independente dos sintomas. Ah, não, o paciente está tendo febre, eu não vou dar um antitérmico para ele. Óbvio que você tratar a abstinência com o mesmo grupo de drogas vai minimizar os seus sintomas e a duração desses sintomas. Mas se você usar outras medicações, o paciente também vai se sentir bem, então não tem problema usar outras medicações. O uso de medidas não farmacológicas para o controle da ansiedade e da dor não contribui para a prevenção de síndrome de abstinência. Mentira! Tudo isso vai ajudar. Tratamento de delírio hipoativo refratário não deve ser realizado com antipsicóticos. Mentira, a gente pode usar os antipsicóticos sim para ajudar a gente no tratamento. E a última, o uso de Precedex como sedativo tem sido relacionado à prevenção de delírio. É verdade, porque se a gente usa o Precedex, a gente usa menos benzo também, né? Então essa é a nossa alternativa correta. Principais drogas sedativas, então, agora. Vamos lá. Então, o Precedex, que é esse aí que a gente falou por último, né? O dexmedetomidina. É a nossa sedação de escolha hoje em dia, justamente por isso, por ser uma medicação boa, né? No sentido de é bem sedativo e tem menos efeitos colaterais do que as outras comparativamente, né? Óbvio, vocês vão ver que tem um monte, mas ainda assim é que a gente tá na roça, não tem opção boa não, é o chover e o molhado, não tem isso não. É um alfa-2 agonista, então ele é sedativo, é analgésico e é ansiolítico, tá? É a droga de escolha do pós-operatório de cirurgia cardíaca, porque como ele é bradicardizante, ele diminui risco de arritmias também. É um depressor miocárdico, como eu falei para vocês, além da bradicardia, ele faz hipotensão. Óbvio que isso depende da dose, né? As doses que a gente usa em geral vão até de 0,3 até 1,2 micrograma quilo hora, mas existem relatos aí de literatura até 2. A gente sabe que depois de 1,2 só acrescenta efeito colateral, mas ainda tem lugares que usam doses assim mais altas. Não deprime nada o centro respiratório, então é uma sedação ótima para a gente usar no paciente que está em ventilação não invasiva, para o paciente que está no catéter de alto fluxo, que não é muito colaborativo, né? É uma medicação que evolui com tolerância, então conforme passa o tempo a gente precisa de doses mais altas para obter a mesma resposta, e ela tem, por esse interessante, a clonidina como uma droga equivalente. Lembrar que essas drogas equivalentes, igual a metadona, elas são mais potentes, têm uma meia-vida maior, e aí
entram ali os efeitos colaterais talvez também potenciados. Então, ela é bem mais hipotensora do que o Precedex. Então, precisa tomar cuidado quando a gente usa a clonidina nesse sentido de monitorização da parte hemodinâmica, tá? E a gente pode usar, inclusive, para tratar a abstinência por clonidina. O que é a abstinência pelo Precedex? É quando a gente tem um paciente taquicárdico, hipertenso, agitado, entendeu? São os efeitos contrários do uso da própria medicação. O Precedex não tem antídoto, mas a gente também não vê intoxicação por ele, não. Então, estamos tudo bem com isso, tá? Aí, na Santa Casa, considerando que no pronto-socorro infantil, um menino de 4 anos de idade precisa de uma seda analgesia para ser submetido a um procedimento doloroso, assinale a alternativa correta. Propofol está contraindicado devido à alta incidência de síndrome de difusão de Propofol na faixa etária desse paciente, é mentira. Tá? Normalmente a gente evita usar abaixo de 2 anos, 3 anos, que é quando a gente, na verdade, tem um pouco menos ali de recurso de monitorização e o paciente, né, coopera ali um pouco menos com a gente e tem menos estudo de literatura também. Então, esses muito pequenininhos a gente usa. 4 anos já está numa faixa etária boa para a gente usar. Midazolam tem uma boa ação analgésica, mentira, a gente já vai ver. Precedex intranasal é uma opção para os pacientes sem acesso venoso, que é a nossa alternativa correta, até era isso que eu queria falar. Existem outros modos de se usar, né? O clássico é usar o Precedex EV contínuo, mas existem bolos de Precedex, existe Precedex intranasal, então ele é uma medicação também diversa nesse sentido de aplicação. Ketamina é contraindicada em punção licórica, mentira, nem no TCE, nem na hipertensão intracraniana não tem mais contraindicação. E o Precedex é contraindicado a paciente hipertenso por ser uma droga alfa-2 agonista, ao contrário, né? Se fosse alfa-1, tudo bem, porque aí ela fazia vasoconstrição, mas alfa-2 não, faz vasodilatação. Então, ao contrário, é inclusive bom no paciente hipertenso, porque a gente aproveita o efeito colateral para tratar o problema do paciente, tá? É isso aí. Outros sedativos, então, os benzodiazepínicos agora. O midazolam, ele tem veículo aquoso, então a gente pode fazer ele também por tudo quanto é via. É lindo fazer midazolam, por exemplo, para fazer uma tomografia, você faz o midazolam nasal, o paciente relaxa, fica bonitinho, precisa tomar cuidado só, porque, óbvio, demora um pouco mais para absorver, então tem que ter paciência, não é para ontem o negócio, né? Mas pode fazer retal, subcutâneo, intramuscular, pode fazer do jeito que você quiser. Ele tem um início de ação rápido e uma meia-vida curta em geral, então o potencial dele tem muito mais a ver com essa coisa de induzir o sono, e ele tem esse efeito também de gerar amnésia anterógrada e retrógrada, e de efeitos colaterais ele pode fazer hipotensão, vasodilatação e aumento das secreções. Aliás, todos os benzodiazepínicos vão fazer isso, também podem dar pupila miótica, todos eles são depressores respiratórios e também um pouco dessa parte hemodinâmica, tá? O diazepam, ao contrário do midazolam, ele já tem esse veículo oleoso. O que significa o veículo oleoso? Significa que ele é mais denso e tem mais dificuldade para ser absorvido. Então, por exemplo, ele é contraindicado por via intramuscular, porque a gente não tem segurança de quanta medicação está entrando para esse paciente, tá? Tem uma ação um pouco mais prolongada que o midazolam também, então é um pouco melhor, talvez, para crise convulsiva, né? Se a gente tem acesso venoso, então pode ser uma escolha melhor, porque vai durar um pouco mais, e é bastante depressor respiratório, então precisa monitorizar, tá? O lorazepam é igual a clonidina, igual a metadona, é aquela medicação que vai servir para a gente tratar a abstinência pelos benzodiazepínicos. No Brasil só tem Interal, mas ele tem uma potência maior e uma meia-vida maior, inclusive nos Estados Unidos é o que é recomendado para fazer na crise convulsiva do pronto-socorro, né? Porque é uma medicação realmente melhor. Pra gente sobra a questão do tratamento da abstinência e dá para usar ele como sedativo também interal, de uso intermitente, tudo a gente também usa, tá? Os benzodiazepínicos, as pessoas podem se intoxicar sim. Então, o flumazenil é uma opção para reverter essas intoxicações, tá? A ketamina já é um anti-NMDA, não deprime sistema respiratório, não deprime hemodinâmico, ao contrário, ela tem até uma ação adrenérgica, que o paciente vai ficar um pouco mais taquicárdico, mais hipertenso, e como ele é adrenérgico, ele vai fazer efeito de broncodilatação também. Óbvio, não entra na sequência do tratamento do asmático. Você faz broncodilatador, faz corticoide, faz sulfato de magnésio, faz ketamina. Não entra nisso, tá? É só como ele tem esse potencial, a gente usa disso para esses pacientes específicos, tá? Aliás, se a questão colocar para vocês asma,
assinala já da ketamina sem nem ler o resto, brincadeira, lê tudinho. Mas ele quer a ketamina na questão, tá bom? Além de sedativa, ela também tem um potencial analgésico, então, por exemplo, na sequência rápida tem gente que usa só ketamina às vezes, tá? Esse último ano saíram vários estudos aí para afirmar mesmo a liberação do uso da ketamina para hipertensão intracraniana, então a gente não tem mais medo de usar, tá? E de efeito colateral, o que a gente precisa se preocupar, principalmente nos pacientes maiores, que ele tem um efeito alucinógeno bem importante. Então, se a gente faz só ketamina para o paciente, às vezes ele fica meio loucão, mais agitado do que estava antes. Pode dar laringoespasmo, eu peguei já um bruto, assim, fecha mesmo a via respiratória, só melhora com bloqueador neuromuscular também. E pode aumentar a pressão intraocular, então é contraindicado nos pacientes com glaucoma, porque tem essa questão de aumentar a pressão sistêmica, aumenta realmente a pressão naqueles compartimentos. Então, por exemplo, na pressão intracraniana, na hipertensão intracraniana foi demonstrado que apesar de acontecer esse efeito adrenérgico, não é maléfico, né? Não tem nenhum efeito ruim esse aumento da pressão ali de perfusão cerebral. Então, para esse sentido, tá liberado já, para o olho ainda não, tá? Não tem nenhuma droga equivalente nem antídoto, e a galera usa isso, inclusive, como droga de abuso. Então, precisa tomar cuidado, porque dá bastante abstinência e dá também intoxicação, e a gente não tem muito o que fazer, a gente trata só os sintomas associados, tá? Questão da USP agora. Paciente de 6 anos, asmático, ó lá. Sem uso de medicação profilática, com antecedente de internação na UTI, chega com queixa de tosse, dificuldade para respirar e sonolência a 1 hora. Vem encaminhado, né, para a sala de emergência, já apresentando rebaixamento do nível de consciência, um Glasgow de 10, cianótico, saturando mal, bradipneico e bem taquicárdico. A gente resolve intubar esse paciente e ele pergunta qual dessa lista seria a melhor droga para fazer esse procedimento. Qual? Asmático marca ketamina, tá bom? Outra aí da USP também, povo que gosta disso aí. Paciente do sexo feminino, 3 anos, foi admitida no serviço de emergência a 1 hora com quadro de prostração a 1 dia. No exame ela tá horrível, mau estado geral, super taquicárdica, mega hipotensa, tempo de enchimento de 6 segundos, super prolongado, pulsos finos, recebeu as medicações da sala de emergência e foi optado por intubação depois de começar já com adrenalina EV contínua, então estava chocadaça real. Qual das alternativas descreve 2 dos possíveis eventos associados à medicação sedativa analgésica mais adequada para ser utilizada na sequência rápida de intubação dessa paciente? Então, de todas as que a gente falou até agora, a única que não tem instabilidade hemodinâmica envolvida é a ketamina. Então, a gente precisa lembrar que ela também é uma medicação super boa nessas situações de instabilidade hemodinâmica. Em geral, é a nossa medicação de escolha. E aí, efeito colateral dela? Supressão da síntese de cortisol e vômitos? Não, isso aí é o etomidato. Liberação de histamina e piora de broncoespasmo? É a morfina. Estado de hipnose e alteração de baroreflexo? Deve ser o midazolam, pode ser o midazolam. Aumento de secreção de vias aéreas e liberação adrenérgica, essa sim é a ketamina. Então, só um efeito colateral a mais, que eu não tinha comentado para vocês, é essa questão de aumento de secreção. E aumenta real oficial, tá? É muita salivação, secreção e tudo. Em geral, pode até atrapalhar a sua intubação. Então, fique com o material de aspiração separado, tá bom? Outro sedativo, o Propofol. O Propofol é um agonista GABA, que tem um início de ação praticamente liga e desliga, início de ação rápido, meia vida curta, super depressor do sistema nervoso central, então reduz mega atividade cerebral, diminui pressão intracraniana, e tem o veículo lipídico. Essa história do veículo lipídico, ele parece um leitinho, inclusive, Propofol. Ele é interessantíssimo porque ele tem suas complicações relacionadas, mas facilita muito a nossa monitorização. Então, igual o NPP, por exemplo, que é nutrição parenteral, né? A questão de conter o intralípide aumenta muito o risco de infecção fúngica, né? Porque os bichos gostam disso lá para crescer. Então, tem esse problema, né, do veículo lipídico, mas por outro lado tem o nosso benefício de ajudar a gente na monitorização. Então, óbvio, o Propofol, ele tem vários efeitos colaterais, principalmente sobre o metabolismo em geral. Então, se a gente vai dosando CPK e triglicéride, principalmente, a gente consegue pegar precocemente o seu aumento, que significa que não estão dando conta de metabolizar nem essa parte aí básica dele. Então, se o triglicéride vai subindo, a gente tem certeza de que está na hora de suspender o Propofol, porque pode ter efeitos colaterais mais graves.
Outras formas de monitorizar, então, o Propofol pode dar rabdomiólise, a gente tem que monitorizar o CPK, pode dar acidose metabólica, a gente tem que monitorizar o lactato, e aí pode ter complicações associadas à rabdomiólise e essa disfunção metabólica toda, que é disfunção renal e hepática, que a gente também pode monitorizar. Ele é super seguro se a gente usa abaixo de 4 microgramas quilo hora e por menos de 48 horas. Dá para usar para quase todo mundo. A gente não usa, como eu falei para vocês, naquela faixa etária de muito pequenininhos, abaixo de 2, 3 aninhos. A gente não tem muita segurança para usar. Mas fora essa faixa etária é super tranquilo, não tem grandes problemas. A gente pode fazer bolsa, a gente pode fazer contínuo, a gente pode fazer como a gente quiser. Se a dose subir para cima disso ou o tempo se prolongar, a gente precisa ficar bem de olho nessa história da monitorização, pelo risco da tal de síndrome de difusão de Propofol. Quem que é essa síndrome? Ninguém sabe exatamente dizer por quê, mas o que mais se suspeita é que isso seja uma disfunção metabólica grave, aguda, que pode ser por uma disfunção lá da mitocôndria especificamente, em que as células não conseguem mais fazer o metabolismo aeróbio normal, migram ali para o metabolismo anaeróbio, então você tem produção de ácido lático a quilo e que a gente não consegue reverter mais. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo com uma falência de múltiplos órgãos irreversível, uma acidose do mal, assim, um negócio bruto. Então, antes de chegar nisso, por isso que a gente vai monitorizando. Se começar a subir as coisas, quer dizer, o Propofol já está sobrecarregando ali o metabolismo, chega, suspende ele e entra com outra medicação no lugar, tá? Além disso, ele é super hipotensor, faz bastante vasodilatação, pode dar essa diurese esverdeada e pode fazer laringoespasmo, mas eu honestamente nunca vi, nem ouvi e nem comi, nem ouvi falar. A história de laringoespasmo aí é exceção. Como ele é uma medicação que liga e desliga, em geral não é necessário um antídoto, nem droga equivalente, ele não faz abstinência nem nada disso. A gente sabe, como Michael Jackson, esses casos de pessoas que desenvolvem dependência do Propofol relacionada ao bem-estar que ele gera, principalmente em pessoas que têm insônia, grave. Então, só tomar cuidado em uso abusivo, é isso. Mas, em geral, não precisa de medicações ali, nem para tratar abstinência, nem para tratar intoxicações, tá? Questão da USP. Como estratégia de sedação no contexto de neuroproteção, foi prescrito Propofol contínuo 10 mg quilo hora, associado a fentanil intermitente e lidocaína nas aspirações. Permaneceu com esse esquema por 3 dias. Hoje, notado bradicardia importante. Hipotensão, PA 7/3. Pulsos periféricos finos. Colhidos exames, uma acidose, às custas do BIC bem baixinho, uma acidose metabólica, com potássio alto, ureia ok, uma create bem alta e CPK de 5.500. Então, uma baita rabdomiólise, já com disfunção renal, um potássio super alto, e o triglicérido de 760, ou seja, considerando os exames acima, o paciente tem como provável diagnóstico: é uma miosite viral. Eu dou Propofol para ele, 10 mg quilo hora, e a culpa é um vírus que apareceu ali, e aí fez uma miosite, aumentou o CPK e piorou a função renal. Não, né? Síndrome de difusão de Propofol, quadro caracterizado por colapso circulatório, rabdomiólise e insuficiência renal no contexto de infusão de Propofol acima de 4, acima de 48 horas. Muito bom. Choque séptico por conta de provável infecção nosocomial. Não. Intoxicação por lidocaína, caracterizada por bradicardia intensa, colapso cardiovascular e hipotensão. E o resto? E aí a rabdomiólise? Não, tá? Não. Outro sedativo, etomidato. Esse é um hipnótico imidazólico que tem um início de ação rápida, não causa depressão hemodinâmica, não causa depressão respiratória, melhora a pressão intracraniana, é a droga do bem, assim, nossa, melhor que... Problema. Ela tem como efeito colateral supressão adrenal. Supressão adrenal. Então, imagina aquela situação de um paciente séptico que está super precisando de cortisol para responder ali à infecção, e aí você dá para ele um negócio que não deixa a suprarrenal dele trabalhar. Então, nesses casos, é inclusive contraindicado, tá? Qualquer suspeita de infecção, ele pode dar neuroexcitação também. Então, a gente, na pediatria, não usa etomidato. Porque o que criança tem? Doença infecto-contagiosa. Então, em geral, a gente não consegue usar o etomidato, tá? Se for um caso específico, que não tem nada a ver com infecção, pode usar tranquilo. Mas a gente nem tem mão para usar, porque a gente, a maioria dos nossos casos não pode usar, tá? Também não tem antídoto, nem medicação aí
equivalente, mas a gente em geral usa só em bolos, a gente não usa ele contínuo também, tá? Em 2019, então, a USP perguntou: sedativo e ansiolítico de início de ação rápida, curta meia-vida, útil para ser utilizado quando há necessidade de procedimentos em pacientes hemodinamicamente instáveis, por não apresentar efeito depressor cardiovascular. Seu uso na vigência de infecção ou choque séptico é contraindicado devido ao risco de supressão adrenal. De quem que ele está falando? Do etomidato. Pela parte de estabilidade hemodinâmica, então tem isso, tem a ketamina e tem o etomidato, não tem muita gente. Mas depois, pelo efeito colateral, dava pra gente entender que ele estava falando, era do etomidato, tá? Da Santa Casa agora. Uma menina de 12 anos de idade, em parada cardiorrespiratória em assistolia, foi levada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU ao hospital, sendo iniciadas imediatamente compressões torácicas pela equipe do pronto-socorro infantil. O pai contou que ela estava deprimida e aí tentou se matar tomando 30 comprimidos de morfina. No caso assim, uma droga deve ser priorizada no atendimento é a adrenalina, por estar em parada, sim, né? Mas não é isso que ele quer. A adenosina é um ataque supra? Não, então não é adenosina. Naloxona, que é a nossa droga anti-opioides, flumazenil, que é a nossa droga anti-benzodiazepínicos, ou a amiodarona, porque é uma arritmia. Então, nesse caso, o que ele queria era a naloxona, né? Então, só quis trazer essa questão para a gente rever essa questão de intoxicações aí, lembrar um pouquinho dessas coisas. E para comentar que, por exemplo, nos Estados Unidos eles já tem naloxona tipo EpiPen de adrenalina, sabe? Que faz para o paciente que já tem anafilaxia conhecida, porque está tendo uma epidemia de intoxicações aí por opioides, e o uso da naloxona no atendimento pré-hospitalar tem mudado o prognóstico desses pacientes, tá? Outros sedativos agora menos utilizados, né? Então, o hidrato de cloral, na verdade, está voltando e tem tudo para bombar, tá? Já faz um tempo que ele não é mais produzido no Brasil, porque é uma medicação barata, tem aí o Precedex, que entrou no lugar dele e tal, e alguns estudos mostraram que ele tem relação com carcinoma hepatocelular. Então, se evitou o uso aí durante bastante tempo, a gente ficou sem o hidrato de cloral. Pode dar bradicardia em recém-nascido, mas obviamente depende da dose que se usa, e é uma medicação excelente sedativa que não deprime centro respiratório, fora essa questão de bradicardia do recém-nascido, não causa nenhum efeito colateral hemodinâmico, então é super bom de ser usado também, tá? Os barbitúricos, eles são também agonistas GABA, mas que têm a intenção, aí, a missão de induzir coma. Então, eles são potentes depressores do sistema nervoso central. Também deprime respiração, deprime hemodinâmico, né, reduz débito cardíaco, faz vasodilatação, tudo isso. E quando a gente usa eles, tem que tomar cuidado que ele também tem essa indução de poliúria e com o xixi vai embora o potássio do coitado do paciente também, a gente precisa repor bastante. O uso do tiopental, que é o principal barbitúrico aí, que eu tenho para citar para vocês, né, dessa parte de sedação, é só exclusivamente para o TCE grave, né, com hipertensão intracraniana refratária a outras medidas, ou para o estado de mal convulsivo, onde a gente induz realmente coma barbitúrico, tá? É só nessas situações que a gente usa. O óxido nitroso tem a ver com o uso de centro cirúrgico, né? Esses todos aí que são os anestésicos inalatórios, eles têm uso só no centro cirúrgico, a gente não usa dentro da UTI. O óxido nitroso não causa depressão respiratória, aumenta fluxo sanguíneo cerebral, então é contraindicado numa cirurgia, numa neurocirurgia, por exemplo, e pode dar depressão também miocárdica, náusea, tontura e euforia. O alotano, por sua vez, ele tem risco de hipertermia maligna, e eu trouxe mais para falar disso, né, que a gente usa o dantrolene para tratar a hipertermia maligna. Também pode dar arritmias, é depressor do sistema nervoso central e miocárdico, e aumenta também o fluxo sanguíneo cerebral. E o sevoflurano não causa nenhuma depressão respiratória, tem uma meia-vida dose dependente, e a gente tem que lembrar que quando faz o gás, o paciente dá uma agitadona antes de sedar profundo, tá? Sequência rápida de intubação. Lembrar dos 10 passos dela para a gente não esquecer nenhuma etapa, tá? Em primeiro lugar, a proteção individual, são os 10 P's, tá? Para a gente não esquecer. A proteção individual, então a gente se paramentar para fazer o procedimento. Segundo, planejamento, então a gente discutir com a equipe, contar para todo mundo tudo que a gente vai fazer, por que vai fazer, envolver a família, né? Tirar uma boa história de tudo que aconteceu com o paciente, explicar também o que a gente está planejando. Preparar todos os materiais, lembrar de sempre sondar o estômago,
de deixar separado o material de aspiração, tudo isso é fundamental. Posicionar o paciente. Eu gosto com coxinha, eu gosto sem coxinha, preparar os seus materiais para isso também. Quinto, pré-oxigenar o paciente. Então, enquanto o paciente tem drive respiratório, a gente pode só colocar uma máscara não inalante, né? Uma FiO2 de 100%. Ou se o paciente está num CAF, deixa o CAF a 100%. Se o paciente está numa ventilação não invasiva, deixar a 100%. Se ele não tiver mais drive respiratório, aí boa, tira todo o aparato e aí ventila com bolsa, válvula, máscara. Faz ventilação com pressão positiva, tá? E aí, obviamente, com oxigênio na bolsa, 100%, tudo isso, tá? Pré-tratamento inclui pra gente a estabilização do paciente antes do procedimento. A hora que a gente fizer a sedação, a hora que a gente fizer a analgesia, vai ficar mais hipotenso, o paciente vai instabilizar ali, então a gente tem que tentar deixar ele o mais redondinho possível. Otimizar a droga vasoativa, expandir o paciente, fazer tudo o que precisa. A atropina a gente vai fazer naqueles pacientes com menos de 1 ano, principalmente se a gente for usar succinilcolina e principalmente se for 2 doses de succinilcolina, tá? Que tem mais risco de bradicardia. Se o paciente já está bradicárdico, existe a possibilidade de usar. E se o paciente está muito secretivo, ou se eu vou usar drogas que induzem aumento da secreção, também é uma possibilidade. Como, por exemplo, escolhi para minha sequência rápida ketamina e midazolam. Faz a atropina, então você não vai ver nada na hora que você for entubar, tá? Pressão, essa pressão é pressão na cricoide, é o Selic que a gente faz, né, ou fazia. Então, não é mais obrigatório, antes a gente fazia para todos os pacientes para diminuir o risco de broncoaspiração, a gente viu que isso não é efetivo para isso. Então, a gente faz só se isso facilitar a gente a observar ali a via aérea, tá? Profundidade é a sedação e analgesia. Então, lembrar que sequência rápida é isso, é esse P de profundidade aí. Então, a gente faz analgesia, sedação e bloqueador neuromuscular. Tem essas 3 etapas para ser sequência rápida. Sequência rápida por quê? Porque é uma intubação, é um procedimento que não é feito eletivamente. Então, é um paciente que eu considero sempre de estômago cheio, é um paciente que tem mais risco de vomitar e broncoaspirar, é um paciente que precisa ter feito as coisas o mais otimizado possível, porque provavelmente ele está numa urgência de indicação de intubação também, tá? Então, são essas 3 etapas da sequência rápida, não pode esquecer nenhuma. Analgesia, sedação e bloqueador neuromuscular, tá? 9ª etapa, passagem do tubo. Então, que tubo que eu vou passar? Essa é a primeira etapa. Hoje em dia, a gente escolhe tubo com cuff para todo mundo. Você só não vai pôr o tubo com cuff se não existir o tubo com cuff do tamanho que você tem que passar, tá? A conta que a gente faz para descobrir qual é o tamanho do tubo é a idade dividido por 4 mais 3,5, que é com cuff. Se não tiver com cuff, a gente faz mais 4. Então, idade dividido por 4 mais 4, tá? Passei o tubo, vi tudo bonitinho, deu tudo certo, vou fixar esse tubo onde? 3 vezes o tamanho do tubo ideal. Por exemplo, passei lá idade sobre 4 mais 3,5 e não consegui passar, enroscou ali, o paciente estava edemaciado, era uma anafilaxia, sei lá. Tive que passar uma idade sobre 4 mais 2,5. Qual é onde que eu fixo? No 3,5, não no 2,5, tá? Então, no tubo ideal para o paciente. Depois da intubação, a gente precisa checar a intubação. Como que a gente checa? Em primeiro lugar, auscultando. Sim, é um método antigo, bem o homem da caverna, mas ainda é efetivo e ajuda a gente ali na emergência, tá? Então, ausculta, lembrar de escutar o estômago para garantir que não está esofágico. Base esquerda para ver se não está seletivo para a direita, depois a direita e pode escutar os ápices também. Só isso? Não, a gente vai complementar. Se eu tenho um capnógrafo no meu serviço, eu vou colocar lá para ver se faz curva. Se o paciente está estável da parte hemodinâmica e está com o tubo bem posicionadinho, vocês vão ver, eu vou mostrar as curvas para você. Ele vai ficar quadradinho acima de 10, né? Se não está entubado, não faz curva, faz uma linha reta, tá lá no esôfago, não faz curva de CO2, tá? Então, é importante para a gente também. E o raio-x também tem efetividade. Então, a gente olha exatamente a posição do tubo, vê se está muito para dentro, muito para fora, o que a gente tem que fazer com esse tubo aí, tá? E se a gente não fez nenhuma complicação durante o nosso procedimento, porque se a gente ventilou demais, às vezes a gente faz um pneumotórax, às vezes a gente insufla muito o estômago, às vezes a gente pode ver até, às vezes, ar no subcutâneo, né, enfisema de subcutâneo. Então, é importante o raio-x para ver isso também, tá? Não adianta só entubar, fixar e largar lá. Tem que ajustar os parâmetros do ventilador,
que vocês vão ver na aula de ventilação mecânica, e prescrever a sedação contínua. Então, escolher quais são as melhores sedações ali para deixar o nosso paciente tranquilo, entubado, tá? Vamos falar um pouquinho dos bloqueadores neuromusculares, comentamos sobre eles. Então, a gente tem basicamente dois grandes representantes aí de dois grandes grupos, tá? A gente tem bloqueador neuromuscular despolarizante, que o maior exemplo é a succinilcolina, e os não despolarizantes, que o maior exemplo é o rocurona. Então, falando da succinilcolina, qual que é a questão dela? Ela tem um início de ação super rápido, menos de 1 minuto, dura pouco, então é bom para aquela situação que a gente não consegue entubar ou tem qualquer dificuldade, porque o efeito dela passa logo, a gente aguenta ficar abusando durante o tempo que ela tá lá. Mas ela tem alguns problemas. Como ela é despolarizante, então ela dispara todos ali os receptores neuromusculares, ela tem o problema de poder prejudicar também os pacientes que têm problemas neuromusculares. Então, quem tem doença neuromuscular, quem tem queimadura, tem risco de fazer rabdomiólise, o politrauma, os denervados, quem tem especificamente a rabdomiólise, hipertermia maligna também, e hipercalemia por qualquer outro motivo. Então, não é a medicação ideal. Outros efeitos que ela pode ter, além dessa história aí da rabdomiólise-like, hipercalemia, como a gente já viu, hipotensão e aumento de consumo de oxigênio, porque despolariza tudo, ativa tudo ali, e pode fazer bradicardia, principalmente depois da segunda dose, tá? O rocurona, ele já é não despolarizante, então ele vai lá e bloqueia o receptor. Ele tem também um início de ação rápida, mas tem uma meia-vida mais prolongada. Não tem grandes efeitos adversos, então seria a medicação mais maravilhosa do mundo se a gente conseguisse entubar. Se a gente não conseguir entubar, essa coisa da meia-vida prolongada deixa a gente bem preocupado, tá? Para facilitar, existe um reversor do rocurona, é coisa linda, chama Sugamadex. Problema, custa R$1,5 mais ou menos cada ampolinha. Não, brincadeira, mas é muito caro, tá bom? É muito caro, tem esse contraponto aí. Lá do Pequeno Príncipe, 3 anos, história de febre alta há 3 dias, anorexia, queda do estado geral e hoje está mais sonolento. Quando chegou no pronto-socorro, estava bem letárgico, 3 anos, taquipneico, crepitando a base do hemitórax esquerdo, com uma frequência cardíaca de 156, ritmo cardíaco regular, com 2 bulhas em 2 tempos, né? Normofonética, sem sopros, tempo de enchimento prolongado, pulsos finos. Para 3 anos, estava com uma pressão tolerável ainda, extremidades frias, saturando bem com oxigênio em máscara não reinalante. E responde lentamente a estímulos verbais quando alguém chama ele, né? Em relação à etapa inicial do atendimento desse paciente, deve-se. As alternativas são bem parecidas, nós vamos lendo até achar a correta, tá? Então, a gente vai, o paciente está super rebaixado, tá ataque pineico, né? Parece uma pneumonia, uma sepse de foco pulmonar, né? Um choque séptico de foco pulmonar, porque ele tem sintomas aí, né? Tem hipoperfusão tecidual, tudo isso, enfim, apesar de ainda não estar hipotensão, tá no limite ali, né? Entre sepse grave e choque séptico. Então, teoricamente, pode ser um paciente que realmente a gente indica intubação aí. E aí ele quer saber em relação à atropina, principalmente. Utilizando a atropina, ele manda usar na letra A, evitando-se dose mínima. Logo depois, ofertar 20 ml por quilo de cristalóide a cada 5 minutos e reavaliar de 10 a 20 minutos, aumentando ou não a oferta de volume conforme a resposta clínica. Calma, senhora, né? Então, não é bem assim. Hoje em dia, nos protocolos de sepse, a gente oferta de acordo com a pressão, então se eu tenho ou não como monitorizar esse paciente. Então, no caso dele, considerando que ele está num ambiente que tem UTI para mandar esse paciente depois, vai ser até 40 ml por quilo. Não é assim, vai fazendo a cada 5 minutos. Então, não é esse o caso. Não é um choque hipovolêmico, né? Que a minha intenção é realmente hidratar o paciente. Intubar, usando atropina, e nesse caso, não se preocupa com dose mínima. Logo depois, a gente dá 20 ml por quilo de cristalóide a cada 10 minutos, reavalia a cada 10 a 20 minutos, aumentando ou não a oferta de volume. Então, chega, é muito volume. E outra, para que atropina? O menino está com uma frequência cardíaca de 156, tem mais de 1 ano, nem fala nada de succinilcolina aí nesse história, então respira, calma. Vamos intubar, vamos usar a atropina, a letra C fala, evitando a dose mínima, simultaneamente iniciar a oferta de 20 por quilo de cristalóide a cada 5 minutos, reavalia a cada 30, então você fica entupida de soro e nem olha, tá? Gente, que absurdo. Letra D, realizar rapidamente a oferta de 20 por quilo de cristalóide a cada 10 minutos e logo depois realizar a intubação, que não há contraindicação ao uso de atropina para sequência rápida, reavaliar constantemente, individualizando o volume a ser reforçado na primeira hora conforme resposta clínica.
É até difícil de justificar, porque elas são todas tão iguais, né? Mas enfim, essa questão do volume excessivo e falta de indicação, na verdade, para fazer a atropina, né? Vamos ver a letra E se tem alguma salvação essa questão. Realizar rapidamente a oferta de 10 por quilo de cristalóide a cada 20 minutos, logo depois realizar a intubação utilizando a atropina para sequência rápida, evitando a dose mínima, reavaliar constantemente, individualizando o volume a ser ofertado na primeira hora conforme a resposta clínica. A que ficou melhorzinha aí de todas foi a letra D, né? Em relação principalmente a essa questão aí da atropina, realmente, perdão, não há indicação do uso da atropina, né? Não há indicação, então por isso, é a única delas que fala que não tem que fazer atropina na hora de intubar, que o volume, obviamente, vem antes da intubação, que entra naquela fase de estabilização clínica pré, né? Então, entra junto aí e que a gente reavalia o paciente constantemente. Então, essa é a melhorzinha entre todas elas, mas a questão queria deixar a gente louca, né? De tão parecidas que são as alternativas, todas as alternativas grandes, enfim. Então, só prestar atenção e, né, nessa questão específica, o foco em relação à atropina, que não era recomendado. Qual das medicações abaixo, aliás, qual das indicações abaixo não constitui contraindicação à sequência rápida de intubação? Então, falei para vocês o que é a sequência rápida de intubação, né? Então, num paciente que está em parada cardíaca, faz sentido eu fazer sequência rápida? Não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. É um paciente que não precisa de sedação, de analgesia, de bloqueador. Ele está parado. Você intuba na urgência o mais rápido que você conseguir, né? Trauma de face laringe. É uma contraindicação à sequência rápida, porque muitas vezes você não pode fazer o bloqueador neuromuscular, você tem que ter garantia que você vai conseguir visualizar e intubar o paciente, né? Não tem jeito. Refeição nas últimas 3 horas. Esse realmente não é uma contraindicação, ao contrário, é a indicação, né? A gente vai fazer a sequência rápida nos pacientes que a gente não sabe se comeu, se não comeu, não é nada letivo, então realmente esse não é contraindicação. Inexperiência com a técnica é para tudo na vida, né? A gente não deveria fazer se a gente não sabe fazer, tá? Em 2022, a USP cobrou, então, paciente de 6 anos, previamente rígido, vem para o pronto-socorro por um quadro de dor de cabeça intensa, vômito, sonolência há um dia. A mãe fala que já faz 3 semanas que ele estava com essa cefaleia recorrente, não melhorava com o uso de analgésicos simples, foi em um monte de lugar, sempre liberado com medicação oral e orientações, e há 1 semana piorou a dor, com despertar noturno, mas no último dia a dor ficou mais forte, com vômito, e hoje a criança ficou sonolenta. Na chegada, a criança estava bem letárgica, foi para a sala de emergência monitorizada. Na avaliação neurológica, apresenta abertura ocular à dor, então só o chamado ela não abre, precisa estimular com dor. Retira ao estímulo doloroso, não fala nada de localizar, né, uma resposta inespecífica, e gemência. Se a gente calcular o Glasgow desse ser humano, dá 2 para a resposta ocular, retira o estímulo doloroso, então obedece o comando, localiza, retira. Então, de 6, ele ganha 4. 4 com 2, 6. E da parte de fala, que ele teria 5 pontos, ele só geme. Geme também é só 2. Então, 6, 8 pontos. 8 pontos de Glasgow, né? Na melhor das hipóteses aí, 8 pontos de Glasgow. Então, tá bem mal, tem indicação de ser intubado, né? Evoluiu com a apneia de saturação e acabaram optando realmente por intubá-lo. Nessa fotinho do monitor, aí ele estava com 70 de frequência cardíaca, saturando bem, com uma respiratória de 18, é isso mesmo, e a PA 140 por 90. Então, isso aqui, né, hipertenso, bradicárdico, bradipneico, fazendo apneia com alteração do ritmo, é hipertensão intracraniana e iminência de herniação, tríade de Cushing, tá? Então, além da história toda lá, neurológica que ele tem, que nos parece muito uma meningite, ele tem sim clínica de hipertensão intracraniana. Então, qual que é a melhor opção para sequência rápida de intubação nesse caso? Vamos lá, o paciente está com uma frequência de 70. É uma boa fazer succinilcolina nesse paciente? Não é. Mesmo fazendo atropina, não usa a medicação que vai fazer bradicardia, entendeu? Então, essas 2 primeiras a gente já elimina por conta dessa parte do final. Na letra D, fentanil, tiopental e rocurona. Tiopental eu falei para vocês, quando que a gente usa tiopental? Para TCE ou para hipertensão intracraniana grave, refratária a outras medidas, como
indutor de coma, não é em bolos, não é em bolos que faz o tiopental para intubação, ele não é um sedativo assim, entendeu? É para induzir o coma, então não é uma boa. Só sobrou para a gente a letra D, mas vamos entender por quê, então. Lidocaína é um analgésico bom que vai diminuir o metabolismo cerebral, então pode ser uma boa opção. Etomidato não tem estabilidade hemodinâmica, não tem estabilidade respiratória e é uma medicação, um ótimo sedativo aí para procedimentos rápidos, então super bom. E rocurônio é o melhor bloqueador neuromuscular, então fechou. A nossa melhor opção é a letra D, tá? É isso, pessoal, que eu queria discutir com vocês sobre sedação, analgesia e todos os seus pormenores aí. Espero que vocês aproveitem bastante a aula, que ajude bastante vocês aí nas questões de mais um ano. E qualquer coisa, tamo aí. Vocês mandem as perguntinhas, tirem dúvida com a gente, tá bom? Até logo, pessoal. Tchau, tchau!